Palavra de Esperança. Um programa que traz a mensagem de Deus ao seu coração. Coração. Nossa leitura está baseada no livro dos Salmos, número 119, e o verso 59. Assim diz: Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Meu amigo ouvinte, quantos caminhos existem hoje no mundo? Quantos caminhos já foram feitos por toda a terra? Hoje, o homem consegue chegar a outro continente porque criou uma alternativa. O homem, ele atravessa florestas, ele atravessa a Mata Atlântica, ele atravessa a Amazônia, o homem atravessa os rios, ele cruza os oceanos. Se não bastasse, hoje, o homem também cruza o ar, ele atravessa os céus de um continente para outro. Há pessoas que pegam um barquinho e acabam fazendo uma volta ao mundo, de cidade em cidade, andando por caminhos que eles mesmos traçaram. Quando você vai fazer uma viagem, você compra uma passagem, aquele caminho já está determinado. O dono da empresa, tendo consciência de quantos passageiros geralmente esperavam por aquele ônibus, ele traçou uma rota que fosse mais benéfica, mais proveitosa, mais lucrativa. Quando você viaja para outro país e você compra uma passagem aérea, aquele caminho e que o avião precisa traçar, aquela rota, ela também já está pronta, ela já está determinada. E você compra aquela passagem e o que você faz é se assentar e esperar a hora da partida. Assim também para quem compra uma passagem para um cruzeiro, para um navio. Da mesma forma, o capitão, ele já sabe por onde passar. Hoje, nós temos recursos da internet, por exemplo, que nos dão a capacidade de traçar rotas das mais variadas. Você pode acessar um programa de computador determinado e traçar uma rota, por exemplo, daqui da nossa cidade de Divinópolis, lá para o Paraná. Você vai lá para o Paraná. Você pode traçar essa rota. Você pode escolher os caminhos que você vai passar, se você vai a pé, se você vai de carro, se você vai de avião. E tudo isso está de maneira bem minuciosa, bem medida, bem cronometrada. E através dessas rotas, o computador lhe dá uma resposta, uma média de quanto tempo você vai gastar. Por exemplo, para viajar de Divinópolis até Paraná. Quanto tempo você vai gastar? Você vai gastar cerca de 15 horas andando pela BR-381. Você pode também andar pela MG-050. Você pode passar pela MG-050 e depois passar por São Paulo pela SP-255. São trajetos alternativos. Para chegar no Paraná, pela estrada, pelo asfalto, você tem pelo menos 3 boas alternativas. Mas suponhamos que você tem uma família que mora lá em Tocantins. Em Tocantins, você quer fazer uma viagem com a sua família, com a sua esposa. Então você diz: olha, nós vamos lá para Tocantins. Nós vamos sair daqui e nós vamos fazer essa viagem. Nós não queremos demorar. Vamos andar, vamos arrumar nossas malas, porque já está na hora. Nós vamos lá para o norte. Daí então você vai fazer um estudo.
Você faz um estudo da rota, você pega o veículo e diz, olha, nós temos 2 formas de chegar em Tocantins. Você pode pegar a BR-010 e você pode seguir, e quando você chegar lá em Paracatu, você tem 2 caminhos. Você pode seguir para a direita e passar por um caminho alternativo da BR-010, ou então você pode seguir para a esquerda e pegar a BR-040, passando bem próximo a Brasília. Você vai subir até Goianésia, Uruaçu, o Alto Horizonte, e lá em cima você vai encontrar Tocantins. Veja, eu te dei 2 alternativas. Você vai gastar cerca de 18 horas e 48 minutos. Ah não, eu gostaria de ir de avião. Eu não quero ir para lá de carro. Então você pode pegar uma linha reta, saindo aqui da nossa região, Divinópolis, Belo Horizonte, num voo de cerca de 10 horas. Você vai chegar em Tocantins, passando por linha reta. Você não vai ter que fazer nenhuma curva. Veja, eu estou dizendo para você que hoje na Terra existem várias alternativas para que você chegue em determinado local. E nós, homens, criamos caminhos, criamos formas, criamos estradas, inventamos rotas, pavimentamos as estradas, criamos rodovias. Quando você vai, por exemplo, ali para o bairro Bom Pastor, você vê o quanto aqueles homens estão trabalhando, pavimentando, duplicando aquela rota que passa por Divinópolis. Sabe, meu amigo, para criar um caminho, para estabelecer uma rota, para abrir uma estrada, dá trabalho. Não é de um dia para o outro. Alguém tem que estudar o caminho, tem que fazer o percurso, outra pessoa tem que vir limpando o terreno, depois vêm as máquinas pesadas, estabelecem a rota da rua, depois eles vêm com o material do asfalto, preparam tudo, iluminam, para que os carros, os caminhões, possam então transitar por ali. Estou dizendo isso para você porque o salmista, ele diz que considerou seus caminhos. E o que nós estamos falando aqui hoje? Nós estamos falando dos nossos caminhos. E esses caminhos são caminhos que ligam estados a estados, cidades a cidades. Mas se nós formos um pouco mais criteriosos, e se nós entrássemos para dentro de nós nessa manhã, se nós saíssemos um pouco das rotas, das rodovias, das BRs, e se nós começássemos a entrar agora nos caminhos que nós criamos dentro do nosso coração, caminhos que estão escondidos dentro da nossa mente. Algumas pessoas criaram determinados caminhos, por exemplo, para ganhar dinheiro. E o caminho que essa pessoa tem para ganhar dinheiro é vendendo produtos ilícitos. É um caminho que ela encontrou. Quantas vezes você não vê na reportagem, na televisão, uma moça bonita, nova, e o repórter lhe pergunta: por que você fica na beira da estrada à noite, por volta das 11 horas, meia-noite, esperando alguém que leve você num carro, para que você tenha então com ele uma noite de programa? Aquela mulher responde: é porque esse foi o caminho que eu encontrei para ganhar o meu dinheiro. Outras pessoas vão dizer: o caminho que eu encontrei para ganhar dinheiro foi colocar uma banca na porta da minha casa, e eu planto alface, planto couve, planto tomate, e esse é o caminho que eu encontrei para ganhar o meu dinheiro. Outros vão dizer que o caminho que encontrou para ganhar o dinheiro foi comprando uma máquina de costuras, e todos os dias, costurando, ela ganha o seu dinheiro. Eu estou lhe mostrando que dentro de nós, no nosso foro íntimo, existem caminhos que muitas pessoas não param para considerar. E nós poderíamos aqui citar diversos caminhos que a nossa vida foi sendo, que na nossa vida esses caminhos foram sendo feitos, criados para chegar em determinados locais. Para que é que serve um caminho?
Qual a finalidade de um caminho? Qual o objetivo de alguém ao criar um caminho? Na verdade, o caminho é um meio, é uma forma. O caminho é um modo pelo qual eu chego num destino. E nós poderíamos usar os sinônimos aqui. De que modo você alcança esse objetivo? De que maneira você chegou até aqui? Que caminho você trilhou para alcançar o seu sucesso? O salmista está dizendo: eu considerei os meus caminhos. Alguma vez na vida, jovem, alguma vez na vida, homem, mulher, você já parou para considerar os seus caminhos? Você já parou para pensar, para analisar? Quando o salmista diz, eu parei para considerar, eu considerei, ele estava dizendo, eu raciocinei, eu refleti, eu dei importância, eu discerni os meus caminhos. Eu te pergunto, meu amigo, será que o caminho que você está trilhando é um caminho correto? Será que a maneira pela qual você está ganhando a vida é uma maneira boa? Será que a forma, o caminho que você está trilhando para cuidar da sua família, para tratar a sua esposa, será que esse é o caminho correto? A Bíblia diz, e esse versículo é muito conhecido, esse versículo ele é muito citado e talvez você também o conheça. A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim dele conduz à morte. Como nós dissemos, o homem já construiu várias rodovias e várias estradas. Nós também, dentro de nós, criamos alternativas, modos, formas de chegar em determinados lugares. O Ministério da Educação determinou um caminho para que você seja médico. Você pode estudar a medicina, ter um diploma. Da mesma forma que você tem um caminho para ser um engenheiro. Entre numa faculdade, faça engenharia. Saia de lá formado, você será um engenheiro. Esse é o caminho. Veja que para tudo na nossa vida há um caminho. Eu tenho um problema nos meus olhos. Eu não enxergo de longe. A minha vista é embaçada. Existe um caminho para você. Vá no oftalmologista. Ele fará os exames e lhe dará um prognóstico. Ele dirá para você, você tem tal problema e você precisa usar as lentes corretivas com tal e tal definição. Seu problema será resolvido porque você tomou o caminho correto. Agora eu te pergunto, se você tem um problema nos olhos, se você não enxerga bem, se você não consegue ler a placa que está lá no final da esquina, e se você for ao dentista e dizer ao dentista, olha, dentista, eu sou muito seu amigo, já tem muito tempo que eu estou aqui com você e eu gostaria que você olhasse os meus olhos. Eu lhe pergunto, será que o dentista teria capacidade, seria a pessoa correta para te ajudar? Não, o dentista não é a pessoa correta. Você continua com os problemas nos seus olhos e você não consegue enxergar, então você vai até o açougue. Você diz para o açougueiro, olha, eu tenho um problema muito grave nos meus olhos, será que você poderia me ajudar? O açougueiro também não vai te ajudar. Ah, então o que eu faço? Você vai até a venda, até o comércio, e você diz ao balconista, ao comerciante, olha, eu tenho um problema nos olhos, por favor, me ajude. Ele não vai te ajudar. A pessoa correta para te ajudar quando você tem um problema nos olhos é o oftalmologista. Ele estudou para isso. Ele aprendeu o caminho correto para cuidar das vistas, da visão do homem. E eu quero nessa manhã dizer a você, meu amigo, talvez você esteja fazendo isso. Talvez durante toda a sua história você esteja com problemas e que você não consegue resolvê-los.
Então você vai ao psicólogo, você chora e diz: olha, como eu sou triste, como eu sou tão triste, eu sou angustiado, eu sou angustiada. Às vezes à noite eu deito na minha cama e eu choro, eu choro, eu choro. Eu não sei por quê que eu choro. Eu tenho um marido, tenho filhos, eu tenho uma casa boa, mas eu sempre choro. Nada de resolver o problema. Talvez você vá ao psiquiatra e o psiquiatra lhe dê um laudo dizendo: olha, o problema é esse. Quantas vezes você já buscou, meu amigo, o recurso nos médicos? Você já buscou o recurso nos amigos, nos parentes? E você achava que esses caminhos eram os corretos. Depois de buscar nas pessoas, você disse: nada adiantou. E quantas pessoas, na ansiedade de buscar um resultado eficaz, foram para as entidades, foram para as esquinas, acenderam velas. Quantas pessoas fizeram oferendas para espíritos. Outros fizeram promessas para homens que já morreram e que hoje são chamados de santos. E assim o homem foi criando alternativas e alternativas, caminhos e caminhos. Na manhã de hoje, eu gostaria que você fizesse, meu amigo, como fez o salmista. Eu considerei os meus caminhos. Se você fizesse hoje um mapa dos caminhos que você tem, o modo pelo qual você ganha o seu dinheiro, o modo pelo qual você cuida da sua família, o modo pelo qual você convive com seus amigos, o caminho que você trilha na sua espiritualidade, é bem provável que você acharia algumas falhas. E fazendo isso, o salmista chegou a uma conclusão. Eu considerei os meus caminhos, vírgula, e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Coisa maravilhosa. Você pode fazer uma análise da sua vida. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida na terra. Pode ser um empresário rico. Talvez na sua vizinhança não tenha ninguém mais rico que você. Talvez, moça, você seja a menina mais bonita da sua classe. Talvez, rapaz, dentre os seus amigos não haja ninguém mais forte, mais musculoso. Talvez não haja ninguém na sua família, mãe, que tenha filhos mais saudáveis, ou que tenha filhos mais obedientes que você. Mas sabe, isso não é o suficiente. Porque ainda assim, a despeito das nossas conquistas terrenas, há escolhas que nós fazemos que são incertas. Há planos que nós fazemos que não são seguros. E pensando nisso, o salmista disse: só existe uma forma de andar num caminho correto. Então ele diz: eu considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Em outras palavras, o salmista disse assim: eu pensei na minha maneira de viver, pensei na forma que eu caminhava, que eu andava, eu pensei na forma que eu conquistava a vida, eu reparei que, na verdade, havia muita coisa errada. Então ele disse assim: então eu voltei os meus pés para a lei do Senhor. E aqui está o segredo da nossa alegria. O segredo da nossa alegria não está no método criado por um grande empresário. O segredo da nossa alegria, do nosso sucesso, da nossa satisfação, do nosso bem-estar, não está no livro de autoajuda. Não está no dinheiro que nós ganhamos no final do mês, depois de trabalharmos 30 dias. Não. O segredo da nossa alegria, do nosso sucesso, é que nós encontramos um caminho. E esse caminho, ele é único. Ele é suficiente.
ele é exclusivo. Esse caminho também é eterno. Se você for para as comunidades rurais, principalmente você que já morou em algumas delas, você vai lembrar que em determinado terreno, em determinada fazenda, havia uma trilha, havia um caminho que você andava por ele quando criança. Hoje já não existe mais. Alguém cercou, alguém construiu ali. Quantas pessoas já andaram por ermida e chegaram aqui em caminhos diferentes, que hoje o caminho não existe mais. Por que esses caminhos acabaram? Porque esses caminhos não eram eternos. Na manhã de hoje, meu amigo, eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: existe um caminho perfeito, um caminho eterno, um caminho de vida, um caminho de luz, um caminho de vitória. Quando eu parei para pensar sobre a minha vida, disse o salmista, quando eu considerei os meus caminhos, eu cheguei à conclusão de que os meus caminhos estavam errados e de que eu devia andar de acordo com o caminho do Senhor. E Jesus disse aos seus discípulos, num diálogo que ele teve prestes a passar pelo Calvário, um texto muito famoso e conhecido que eu quero ler e terminar nessa manhã. Os discípulos estavam tristes, chorosos, porque eles sabiam que Jesus iria morrer. E eles iriam ficar sozinhos, eles ficaram preocupados. Então Jesus tem um dos diálogos mais lindos com seus discípulos. Jesus, vendo a tristeza do coração deles, Jesus diz para eles: não fiquem preocupados. Não deixe o coração de vocês ficarem azedo. Não fique com o coração turbado. Creia em Deus. E creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vocês sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Aí Tomé entra no meio do discurso de Jesus, toma a palavra e diz: Senhor, nós não sabemos onde o Senhor vai. Como é que nós vamos para onde o Senhor vai? Como é que nós vamos saber o caminho? E Jesus responde à pergunta de Tomé. E Jesus diz, um dos versículos mais conhecidos de toda a história. Jesus responde para Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amigo, de todos os caminhos que você já trilhou na sua vida, todas as rotas que você já fez, as viagens, na manhã de hoje eu gostaria de lembrá-lo que só há um capaz de nos levar à eternidade, à vida ao lado de Deus. Só há um, e o nome dele é Jesus, o caminho. Não é MG 050, não é BR, o nome dele é Jesus, o nosso eterno Salvador. Que ele seja o caminho pelo qual você, sua família, seus filhos, seus netos, seus bisnetos e toda a sua geração venha andar, trilhar, caminhar, correr até que chegue à eternidade. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração,
Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas obras maiores fará. O meu Deus é o Deus da esperança. Palavra de esperança.